Olá, tudo bem com você? A gente está começando mais um episódio do Cuidado Idoso, esse espaço feito com carinho para a gente conversar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e sigo por aqui trazendo histórias reais, experiências e informações que fazem a diferença no dia a dia dos idosos, da família e também de quem trabalha no cuidado. Hoje, a nossa conversa é mais uma daquelas importantíssimas. Vamos falar sobre o olhar humanizado ao idoso institucionalizado. Um tema que mexe com sentimento, com responsabilidade e principalmente, gente, com respeito. E para isso eu recebo aqui alguém que vive essa realidade todos os dias e que conhece profundamente os desafios e também as delicadezas desse cuidado. Quero dar as boas-vindas, então, à nossa convidada, ela que é enfermeira do residencial Casa de Lavi, a Viviane Silvia de Souza Fernandes. Viviane, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, sou enfermeira, estamos lá atuando na Casa de Lavi, com muito prazer, a estes idosos institucionalizados. Viviane, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo. Quem é a Viviane e como começou a sua trajetória como enfermeira voltada ao cuidado com o idoso? Bom, eu sou formada lá em São Paulo, me formei pela Unixul alguns anos atrás, não vou contar muita data não, e a gente vem trabalhando desde o começo com pessoas dependentes. Lá no começo da minha carreira eu comecei com ortopedia, aonde as pessoas ficavam institucionalizadas no hospital, internadas durante meses, até anos, e isso me trouxe esse olhar para essa pessoa internada, ao familiar, ao cuidado, né, com toda aquela rede que tinha. E depois dessa formação, a gente teve a nossa pós-graduação em gestão de pessoas, uma área totalmente diferente. Mas a gente trouxe essa gestão de pessoas para mesmo atendimento à população que está no hospital. Porque a gente teve o privilégio de trabalhar no Hospital de Grande Porte lá de São Paulo, e esse hospital, ele atendia desde crianças até idosos. E isso traz para a gente uma visão geral de toda a realidade da população brasileira nesse atendimento, tanto ambulatorial como cirúrgico. Então, isso me trouxe esse olhar geral para a pessoa. E depois dessa grande experiência nesse hospital maravilhoso, a gente pôde conhecer um pouquinho de uma instituição onde o idoso ficava hospedado como se fosse um hotel. Então, a visão ela é hoteleira, é uma visão extremamente diferente, aonde a gente tem o privilégio de atender como se fosse numa rede de hotel. Lá em São Paulo, é uma casa bastante conhecida lá e que ela trata o idoso como se fosse um hóspede. Então, isso trouxe um novo olhar para mim. Há 3 anos atrás, eu vim com esse olhar, com essa delicadeza ao idoso como um hóspede. Então, isso, a gente foi participando de feiras, de pós-graduações, onde a gente renovou o nosso olhar em relação a estar institucionalizado. E aí eu vim para cá, vim para Itapê no começo do ano, conheci a Casa de Lavi e a gente trouxe esse olhar mais humanizado ao residente. Deixou de ser apenas um idoso que precisa de cuidado e passou a ser um idoso que é o nosso hóspede, nossa atenção humana, humanizada para esse residente, né? Viviane, e essa sua mudança de olhar, essa percepção, né? Como que você define na prática o que é ter esse olhar humanizado ao idoso? Primeiro, a gente define como a individualização. Então, quando a gente vai dar um cuidado ao idoso, primeiro a gente olha ele como único. Ele gosta de vestir vestido? Então põe o vestido. Ele gosta de estar com uma bermuda? Então põe a bermuda. Olhar para a necessidade dele, não olhar de um jeito geral. Você conhecer a história dele, as Conhecer. necessidades, tudo influencia então nesse... Tudo. Então, assim, é como se você entendesse quem é ele, né? Ele não é só um geral.
Isso veio de... Quando eu falo que eu aproveitei toda essa minha carreira, a gente acaba olhando hoje para as pessoas de um jeito individual, contando a sua história, contando o seu desejo. Ah, eu desejo comer pizza. Então, assim, isso é o que a gente promove dentro desse olhar individualizado, né? E também, outra coisa que a gente não deixa de dar para ele é o direito de exercer o seu cuidado. Então, ele consegue pentear o cabelo, então deixa ele pentear o cabelo. Ele consegue hidratar a pele, deixa ele passar um creme para hidratar a pele. Então, isso faz com que ele também participe, não que a gente faça tudo por ele, né? E que tem a autonomia dele também preservada. Preservada, é isso mesmo. A gente promove com que eles tenham quem sou eu? O que eu posso fazer? Aonde eu posso ir? Então, isso faz com que ele se sinta pertencente ao lugar. Se sinta útil. Útil, né? Se sinta vivo. Vivo, isso mesmo. A gente tem uma aula de culinária toda quarta-feira e eles podem participar, eles podem mexer, manipular as coisas. Por quê? Não, né? A gente não está tratando uma boneca, a gente está tratando um ser vivo, né? E eles gostam disso, né? Desse olhar, né? E a partir desse entendimento, como que vocês realizam na rotina o atendimento individualizado, considerando que cada idoso tem, como você disse, o modo próprio de sentir, de agir, de se comunicar? Na prática, no dia a dia, um exemplo muito legal é o banho. Tem idosos que eles não querem tomar banho cedo. A rotina é de manhã, mas ele pode ser o último a tomar banho. Não precisa ser o primeiro. A rotina começa às 7 horas da manhã. Então, ele não precisa ser o primeiro. Ele pode ser o último a tomar banho. Ele gosta de comer ovo frito. Então, a gente pode fazer no café da manhã um ovo frito, conversando com a nutricionista sempre, para ela não dar bronca em nós. Mas a gente olha eles desse jeito. Eles gostam de perfume, outros não gostam. Então, essa delicadeza de perguntar para ele e atender ele naquilo que ele precisa é o cuidado individualizado, é o cuidado humanizado, é o cuidado que a gente... hoje mesmo teve uma situação extremamente divertida, porque a gente estava falando, come. Não vou comer. Aí a menina da cozinha falou assim, não, vamos bater. E aí comeu tudo. Isso quer dizer que até o ambiente todo está preparado para esse idoso, que todo mundo tem um olhar para ele, né? E aí dá atenção dele de um jeito que ele possa se sentir mais à vontade. E tudo bem se for batido a comida, não tem problema, porque se é o que ele precisa disso, é o que ele vai ter. Viane, a gente comentou aqui de idosos, de manter a autonomia, tal, mas e quando essas necessidades deles envolvem limitações físicas ou cognitivas, quais estratégias vocês utilizam para adaptar o cuidado sem tirar a autonomia desse idoso? O que acontece? Nós precisamos entender o envelhecer, né? Nós precisamos estar preparados para o envelhecimento. Então, eu sou jovem, eu estou jovem, eu quero muito rápido. Eu quero para agora. A era digital me diz que precisa ser tudo muito informatizado, tudo muito automático. Mas o idoso não. Ele é lento. Você precisa falar devagar. E já está na natureza atual dele. Porque dele. Ele já foi jovem, já foi rápido. Exatamente isso. O momento dele não é o meu momento. É o dele, que é mais devagar, que é mais lento. Então, igual a gente faz com criança, abaixa no nível dele. Fale devagar, fale olhando com ele. E isso dá a ele entendimento do que está acontecendo. Agora é hora de quê? Agora é hora de tomar café. Então, vamos tomar o café. O que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou até a mesa do café. E isso mostra para ele quem é ele, qual é o momento dele. E com as doenças cognitivas, a maioria dos nossos idosos acabam esquecendo. A doença mais famosa é a doença do Alzheimer. Sim. E esquece, eu não sei se eles esquecem porque tá no Alzheimer ou se esquecem porque não querem fazer. Que tem essa também, Pode né? ter as duas situações. Tem as duas situações. Então, repetir. E tudo bem. Falar, olha, o que eu vou fazer agora? Vai tomar café. Vamos levantar? O que eu vou fazer agora?
Vai tomar café. Vamos levantar? Exatamente assim. E tudo bem, porque é a fase deles, este é o momento deles. A gente precisa entender que isso é o envelhecimento. O olhar da enfermagem precisa estar humanizado nesse sentido, que é do envelhecimento, é da característica dele, né? Não é a minha característica querer tudo rápido, querer tudo muito lógico, não, muito alto, né? Abaixa o volume, né? A gente tem idosos que não gostam de barulho. Então, abaixa o volume. E é normal, né? E é normal. E é isso que a gente precisa entender. Que o que é humanizado? Para um, é o som, é a música. Para o outro, não, é o silêncio. Então, dê tempo a ele, né? Dê tempo a ele de, quer dormir até mais tarde. Toma banho, tá fresquinho, volta a dormir, não tem problema, tudo bem. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. E a doença, né, a patologia que vem junto, no conjunto, a gente precisa ter um pouco mais de calma, de paciência, nós que estamos aqui no cuidado, né? E entender a doença. A gente precisa se preparar com materiais didáticos, com treinamentos, e aí entra a parte do treinamento da equipe, né? Que a gente vai treinando no dia a dia. Que é importante que a equipe toda esteja alinhada. É alinhada nesse sentido. Por isso que a gente fala que lá na casa, até mesmo as meninas do conjunto, que não estão diretamente ligadas ao cuidado, elas têm esse olhar de colaboração, esse olhar de, nossa, eu entendi qual é a necessidade dela, do residente ou da residente, né? Viviane, quando o idoso chega ao residencial, geralmente ele chega com medo de perder sua liberdade? Olha, eu tive duas residentes que não tiveram este medo, mas o medo de separar da família é o mais visível. Porque não tem esse medo de liberdade? Porque a gente sempre dá um jeito. Quer ficar em conjunto na sala? Vamos lá para a sala, a gente te leva. Quer ficar no quarto? Fique no quarto. Mas a pergunta, aonde está o meu familiar, é sempre uma constância. E mesmo no idoso que tem uma doença degenerativa, ele ainda apresenta este questionamento. O vínculo familiar é o que mais ainda é a dificuldade nossa, assim, de manter para ele que ele não está longe. Tanto é que o familiar vai, tem horário da visita, tem tudo. E se o familiar tem alguma necessidade, ele pode ir em um outro horário, desde que seja acordado. Então, assim, esse vínculo não é desligado tão simples, né? Não é solto e a gente nem quer também. Não é uma coisa proposta, né? E quando acontecem situações assim, como vocês lidam com isso? Normalmente a gente conversa com falas do tipo, olha, a sua família vai vir tal hora é o horário, ou ela veio ontem, ela deu isso para você. Então a gente tenta trazer o que tem já, o que já tem, que, por exemplo, alguma coisa que a família fez, a gente traz para eles na lembrança, ou se a gente já sabe que vai vir, o familiar está vindo, tal hora vai chegar. Então, a gente tenta sinalizar eles da situação, do momento que ele está, né? Eles passam por um período de adaptação? Existem casos de que o idoso não consegue se adaptar e aí ele volta para a família ou não? Não, muito difícil, até porque, assim, a maioria já vem com uma doença degenerativa e esse retorno para o lar sempre é mais difícil. O que acontece são saídas, né? Sai para almoçar com a família, saídas do residencial curtas, né? Sai para um almoço, sai para um jantar, sai para um final de semana com a família e volta. Mas aí volta igual aquela criança rebelde. A família, ela passa, então, também por esse período de adaptação? Passa. A família é o vínculo que precisa estar sempre ali. Então, às vezes, a gente até fala assim, a porta não está fechada, a porta está aberta porque é este sentimento que a gente quer trazer, para que eles se sintam ligados na casa, ligados ao residencial e ao familiar. De alguma forma, se sintam em casa, né? Se sintam em casa. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, gosta do travesseiro, gosta do cobertor, traga. A gente tem uma modalidade lá na casa que é o Care Day, aonde o residente ou futuro residente, ele pode passar o dia lá.
E isso é bom tanto para a família como para o residente, porque ele começa a se socializar, ele começa a ver as atividades que tem na casa e a partir daí a família opta ou não. Ou ficar ou não ficar institucionalizado. Mas a maioria já vem e já se institucionaliza. O Care Day acaba sendo uma ação intermediária, tanto para a família como para o residente, né? E daí ele passou desse período de adaptação, ele já se sente em casa e a gente fala agora de rotina. Quais são as principais atividades que um residente ele vai encontrar lá? Atividade física, cognitivas, recreativas e que ajudam esse idoso a se integrar e se sentir parte pertencente do residencial. A rotina deles de atividades varia. Tem fisioterapia, né, que é a própria fisioterapia motora, que estimula eles a andar, estimula eles a fazer exercício passivo e até mesmo exercício ativo. Tem a terapia ocupacional, que é onde eles fazem desenhos, pinturas, artes. Tem a musicoterapia, onde eles cantam, que é a que eles mais gostam, que aí eles liberam toda aquela infância, traz todos os modão. É muito divertido ver eles cantando, participando. E tem a culinária, aonde eles literalmente colocam a mão na massa. Vão fazer, agora está na época de Natal, então eles vão fazer bolinhos de Natal, biscoito de Natal. Então a gente está nessa fase natalina. E eles têm essas atividades. Eu, como enfermeira, a gente acaba fazendo algumas movimentações neles durante um período da manhã, que a gente faz alguns alongamentos, algumas atividades físicas mais passivas, onde eles podem ser estimulados, né, com músicas calmas, com um alongamento simples. Viviane, e esses idosos, se vocês têm alguns na casa, se um tem uma limitação, um ritmo menor que o outro, essas atividades, elas são individualizadas também? Sim, sempre com esse olhar, né? A gente tem idosos que são mais estimulados, são mais animados, então eles convidam o outro. Vamos, fulano, vamos fazer também. Mas tem aquele que não quer, não é o momento dele, mas ele está ali, socializando com todos os outros, participando. Mas se ele não quer fazer, não tem problema. É esse olhar que é o indivíduo, né? O indivíduo agora quer fazer, no outro olhar não quero fazer e tudo bem. Então, esse olhar que a gente traz para eles. O que a gente faz sempre? Não é o momento dele. Ou, olha que legal que você está fazendo, a fulana está fazendo, você vai fazer também? Isso chama eles para aquela rixa que sempre vai ter, né? Sempre um quer ser melhor que o outro. Sempre um quer ter mais atenção. E tudo se ele está conseguindo, eu também consigo. E é exatamente então isso que acontece. Foi legal numa atividade que eu estava fazendo e eu falava assim, levante a perna direita. E o residente tem uma cognição limitadíssima. E aí ela levantava a perna direita. Aí eu falava para outra, olha, a fulana tá levantando. A outra olhava assim, tá nada. Então, é visível, assim, que eles acabam competindo entre si, se olhando, socializando. Então, essa é a parte individual deles, né? Essa parte de que ele percebe o outro, mas que ele não quer fazer e ainda compete com o outro. Então, isso é o bom, né? E você tem aquele que não tá no momento dele, não tá se sentindo motivado, se fechou um pouco no mundinho dele. Como que você faz para trabalhar, para trazer esse idoso de volta ao convívio com todos ali? A gente normalmente desce na altura deles, né? Se eles estão sentados, a gente senta na frente deles, chama o olhar, fala, olha para mim, olha, me vê, olha o que eu estou fazendo, você consegue fazer? Que isso traz eles de volta, né? Hoje a gente tem a questão do autismo, né? De tantos déficits, né? Cognitivos. Então, isso nos traz para esse idoso também. Ele tem esse déficit, ele tem uma percepção diminuída. Então, a gente abaixa na altura dele, procura, olha para mim, você está me vendo? Quem está aqui? Aí que a gente percebe se eles estão interessados ou não. Porque aí eles dão aquele sorrisinho de canto, a gente fala... Aí já entrega, né? Viviane, dentro da sua experiência, qual o impacto positivo mais comum que você vê quando o cuidado humanizado é aplicado de forma consistente? Nós temos uma idosa que ela ficou 15 dias no hospital. E quando ela retornou para nós,
era uma situação que a gente falava assim, ai, não vai, né? Mas hoje mesmo eu saí do residencial e ela estava lá batendo palma. Isso é um retorno de toda essa atenção humanizada, individualizada, participação dela, ela participando do ambiente. E a gente sabe que quando fica hospitalizado, vem sempre, né, com um pouquinho mais de debilidade, vem com aquela preguiça, porque todo mundo faz tudo no Sim. hospital, né? E hoje não, ela anda devagarzinho no tempo dela, ela veste a roupa dela, ela foi vestir, hoje ela estava com um vestido bonitão, aí ela foi vestindo o bracinho assim para pôr o vestido. Então, assim, isso é o retorno. Isso é o que a gente vê que realmente é possível eles se voltarem, né, para essa. Olha, eu estou aqui, eu participo, né? Então a gente fica, nossa, extremamente feliz com isso. Muito bom. E o que a equipe precisa ter em termos de postura, sensibilidade, preparo, para que esse cuidado humanizado aconteça de forma verdadeira e não apenas como um discurso bonito? A gente tem uma equipe que é uma equipe que está preparada. Só que como que a gente prepara eles? Primeiro a gente faz um treinamento, né? Chama eles, fala, olha, nós temos os idosos, tem que limpar, tem que dar banho, tem que ter paciência. Aí partimos para a prática. A pessoa passa um dia lá praticando, olhando, vendo o idoso. E aí até a pessoa às vezes fala assim, nossa, eu não consigo. É normal, tudo bem. Então não é para você. Agora, a pessoa que fala, não, tudo bem, eu consigo. E aí a gente vê esse amor da pessoa cuidando. Precisa ter amor, que né? precisa ter este amor, porque não é só, eu vou lá dar banho, vou lá dar... Não, é amor mesmo, saber que aquele idoso não pode comer ou não quer comer. Ah, não é agora o tempo dele, eu vou ter que bater. Então, é esse amor, esse olhar. E, às vezes, esse idoso, ele grita, ele chora. E a equipe precisa estar preparada. Precisa olhar no idoso e falar assim, o que o senhor precisa? Quer um cafezinho? E às vezes é só um café que ele quer. Então, este olhar... Só uma atenção. Só uma atenção, um segurar na mão. Às vezes eles seguram na nossa mão e não querem nada. E a equipe precisa ter esta atenção. Não, peraí. O que a senhora precisa agora? Quer com ajeito? Não sei o quê. E aí, nisso, a gente trabalha eles. O que a gente procura sempre fazer? É ter um da equipe na convivência ali e o outro fazendo alguma outra atividade que está relacionada à assistência. Por quê? Porque aí eu não fico preso, né? Eu não fico com 2 profissionais presos, só na assistência, e o idoso, quando vê o primeiro, agarra, porque aí acaba me limitando, acaba atrapalhando o meu serviço. Então, quando eu separo essa equipe, eu deixo sempre um presente, o idoso vai ver ele passar, mas não vai correr atrás dele para precisar da atenção dele, porque ele já está recebendo. Então, isso facilita, né? Você distribui a atenção entre os cuidadores, entre a equipe. E assim a gente consegue também, e uma coisa que eu falo muito para eles é, não tá bem? 5 minutinhos. Vai lá, um banheiro, respira, bebe uma água, volta quando estiver ok. Quer um chocolate? Porque não é todo dia que a gente tá bem. Não é. Não é? A gente tem dias que, meu Deus, não dormiu e calma, respira, vamos cá conversar? Eu sou muito da conversa, então senta aqui e conversa, o que foi? Eu posso te ajudar? Põe para fora, depois a gente vê o que faz. Isso ajuda, né? Nesses anos eu trabalhei, como eu falei, no Hospital de Grande Porte em São Paulo, e a gente via que as pessoas não falavam com o profissional de saúde. O profissional de saúde não falava o que sentia, porque ele precisava apenas cuidar. E hoje a gente tem dentro do Corém, São Paulo, a gente tem este outro olhar para o profissional de saúde. Como um ser humano como também. Como ser humano. E a equipe de cuidados precisa ser vista. Sim. E às vezes uma simples conversa, senta aqui, como é que tá? Como é que tá o fulano? Eu como gestora, eu preciso saber que a fulana tem um filho, que o filho tá assim, tá assado, Exatamente. que ela precisa dessa atenção. Como é que está o seu filho? Essa simples pergunta, para essa equipe, já faz a diferença. Poxa, ela lembrou que eu tenho um filho, que meu filho precisa de tal situação. Ela está disposta.
Porque senão fica aquela gestora que só está cobrando, você não fez isso, você precisa... Não. E isso traz uma aliança. Porque aí quando ela vê, olha, eu estou sendo atendida na minha necessidade, eu vou atender. Eu vou passar isso para o cuidado. Estimula a dar ainda mais o melhor da pessoa. Né? Porque a gente, eu como gestora, muitas vezes eu ficava preocupada assim, motivar o outro. E não é. A pessoa precisa se automotivar. E como que ela se automotiva? Ela precisa acordar bem, precisa se alimentar bem, precisa, sei lá, fazer uma atividade que ela goste, né? Que a estimule. E é essa a parte dela, essa a parte da motivação dela. O resto tem que ser, eu brinco com as minhas filhas, você tem que trabalhar com o que você gosta. E trabalhar com idoso não é para todo mundo, né? Porque o Brasil não é um país que se vê idoso, mas ele é o 5º país no envelhecimento no mundo. Então, o Brasil está envelhecendo. Sim. E a gente precisa ter esse olhar para o envelhecimento, né? E a equipe precisa estar preparada com carinho, ouvir, né, a equipe. Eu sempre fui assim. Eu fiz um papel, tá bom para você? O que você achou disso? O outro, o que você acha? Por quê? Porque a equipe se sentindo ouvida, ela vai se sentir parte do processo e valorizada. E eu até comentei ontem com as meninas, falei assim... o médico carrasco que faz o ano inteiro uma tragédia na sua vida, mas chega no final do ano, te dá um panetone de 1 quilo, faz a diferença na tua vida. O chefe que o ano inteiro te deixa doida, mas chega no seu aniversário, te dá um parabéns e te dá um cartão de feliz aniversário, faz a diferença na tua vida. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para a equipe, para que ela esteja preparada, porque não adianta técnica, pode ser o melhor profissional habilitado tecnicamente, mas se ele não se sentir amado e ouvido dentro do ambiente de trabalho e motivado nesse sentido dele estar sendo ouvido nas questões dele, não vai ser um bom profissional. Não vai ser um bom profissional, né? Então, é esse olhar que a gente procura trazer. Muito bom. E, Viviane, agora a gente olhando para o cenário Brasil hoje, o que você acha que ainda precisa melhorar para que os residenciais sejam realmente ambientes de respeito, dignidade e protagonismo para a pessoa idosa? A gente tem que entender que o nosso país é um país que não está totalmente preparado para o envelhecimento. E o brasileiro tem aquela visão de que a casa de idosos é um depósito de idoso esperando para morrer. Só que essa não é a realidade da população brasileira. Nós estamos numa cidade onde o idoso é extremamente ativo, é extremamente esportivo. A Itapetininga ficou super bem colocado nos Jogos da Terceira Idade. E o brasileiro não tem essa visão, não consegue se ver como idoso que está bem cuidado. Então, acha que vai para uma casa de repouso para morrer. E muito pelo contrário. Então, o que nós temos? Nós temos instituições, nós temos prédios que não estão organizados, que não estão respaldados nem diante dos órgãos, né, de legislação do Brasil, que não estão estruturados e nem têm os profissionais certos habilitados. Isso porque a gente não dá valor, né, para este lugar. E eu falo que as pessoas deveriam fazer, quem entra na área da enfermagem deveria fazer gerontologia, porque é o futuro. Né? A gente tem que trabalhar com a prevenção e pensar na gerontologia, que é o envelhecimento do Brasil. E isso pensando o quê? Na estrutura. O engenheiro tem que pensar numa casa estruturada com a abertura certa para passar cadeira, a barra que tem que ter para o idoso segurar. Então, a casa tem que ser preparada. Só que aí a gente esbarra em diversas questões. Né? A gente tem lares que são lares que não recebem apoio institucional, governamental, financeiro mesmo. Porque precisa. Idoso é caro. Não é só o remédio, é a fralda, é a comida, que eles precisam ser bem alimentados. E isso a gente não tem um respaldo diante do governo. Né? A gente tem instituições que precisam simplesmente de doações, que vivem de doações, porque não tem como se manter financeiramente. E outro lado é que o próprio idoso, ele não tem dinheiro.
né? Muitos deles são aposentados e a aposentadoria, né, não paga nem sequer a sequência médica, o medicamento deles. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, que não é esperar apenas do governo, mas o brasileiro precisa se preparar, né? Fazer um plano de previdência, que seja, alguma coisa para que, quando ele estiver necessitado de uma instituição, ele possa ter uma instituição bem estruturada, com profissionais capacitados, com um local onde chega aconchegante para ele. Um local que seja bom para ele. E essas que estão aí, que já existem, nós precisamos pensar em quem estão governando e se eles estão também dando direito para esses idosos. Porque um pai, uma mãe, um tio, um parente pode estar lá. E ele precisa estar sendo bem atendido, né? Não é simplesmente um depósito ou um lugar para morrer. Tem que ter esse outro olhar. É um lugar para envelhecer saudável, né? Ter esse momento de vida, uma expectativa que hoje está aumentando, sim, melhor, né? Talvez eu brinco que é um hotel mesmo. Tem que ter essa visão de hotel para eles, porque eles já fizeram a parte dele na sociedade. Então agora é da sociedade retribuir. Com profissionais habilitados, com um lugar aconchegante, com comida boa, né? E o brasileiro precisa ter essa visão. Viviane, para a gente encerrar, eu quero te agradecer por dividir tanta experiência com a gente hoje. E eu deixo já aqui o espaço para você deixar também uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu agradeço a participação, fiquei muito feliz. Eu estou muito grata por poder falar do envelhecimento aqui no nosso país, nessa instituição que eu estou trabalhando, na Casa de la Vie. E o meu recado é que, assim, se prepare hoje. Se prepare hoje para que você tenha um bom futuro. Prepare a sua família. A gente tem uma questão muito importante que é a doação de órgãos, né? E a gente precisa estar preparado. Preparar a família para que ela entenda que é processo da vida. Nós, brasileiros, temos que viver bem o hoje e o agora, mas temos que pensar no futuro, para que o nosso futuro seja bem planejado, bem organizado, para que a gente viva com qualidade. Então, esse é o meu desejo. Quero voltar mais vezes, se você me convidar, porque eu mesmo me convido. E, assim, estamos à disposição de vocês, tá? Sou grata por essa participação e que a gente possa conversar mais. Nós que agradecemos mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação, pela generosidade, explicar cada detalhe, por mostrar esse cuidado humanizado que é possível, sim, e necessário também em todos os ambientes, inclusive nos residenciais. E você que está nos acompanhando, que está acompanhando a gente, não esquece, continue seguindo o Cuidado Idoso, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com seus familiares, amigos, ative o sininho das notificações para ser sempre avisado que tem coisa nova chegando. E aqui a gente aprende junto, cresce junto. A gente se encontra então no próximo episódio. Até lá, cuidem bem de quem cuida da sua história.